Meus queridos, boa tarde. Estamos aqui iniciando a gravação de mais um webinar da Tron Informática. Hoje nós vamos falar sobre um tema do momento, né? Todos estão falando a respeito aí da reforma tributária e nós também aproveitamos a oportunidade aí para trazer um convidado ilustre com muito conhecimento, né, para nos ajudar, especialista aí tributário, para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que têm chegado para nós aqui na Tro Informática a respeito desse tema. E aí nós tivemos o cuidado, meus queridos, de fazer algumas entrevistas com alguns clientes, alguns parceiros, para entender quais eram as principais preocupações e dores dos nossos clientes referente à reforma tributária, incluindo todos os regimes possíveis: Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. E aí, nós aproveitamos essa oportunidade, lógico, para criarmos uma jornada sobre essas principais dúvidas e, através desses webinars que nós iniciaremos hoje, trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre a reforma. E, para tanto, estamos aqui hoje como professor, né, especialista aí tributário, Edgar Madruga, né, que irá nos ajudar nesses esclarecimentos, né, Madruga? Ave Fica à Maria. vontade, dá um recado aí, O Madruga. Pedrão falou que é ilustre, né? Talvez seja esses cabelos brancos que eu tô passando aqueles negócios para ficar brilhando, né? Pra gente fingir que é grisalho, prateado. Só se for isso, Pedro, porque na vida a gente tem duas alternativas, né? Ficar sem cabelo ou cabelo grisalho. Eu tô torcendo pela segunda fase. Na A verdade, generosidade sua. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço muito, em seu nome, toda a Tron, né? Pra gente estar aqui, como eu diz assim, né? Pitaqueando sobre um assunto que eu entendo que é extremamente importante e estratégico para não somente aqueles que estão dentro do universo tributário, mas principalmente para todo aquele que seja hoje empresário, empregador, que tenha negócio ou que esteja dentro do universo contábil, né? Seja abandonar algo que representa um terço do faturamento ou não trazer isso a nível estratégico é um ato de irresponsabilidade. que bacana, Madruga. Esse é o nosso objetivo, pessoal. Madruga, só nessa abertura, ele já deu alguns insights, né, de preocupação e principalmente com relação à estratégia, né, Madruga? Então, nós vamos falar nesses webinars que nós faremos, pessoal, nós vamos falar muito sobre estratégia. Essa preocupação que o empresário e você, contador, que é o representante do empresário, tem que ter para que você tenha sucesso com essa nova realidade aí, tributária do Brasil. Correto? Perfeito. Pessoal, e para tanto, né, nós tomamos o cuidado aqui de criar uma jornada, né, igual eu falei para vocês, nós fizemos uma pesquisa junto a alguns contadores, alguns empresários, para entender quais são as principais dúvidas, né? E eu tive o cuidado de conversar com o empresário que tem empresa nos vários regimes, né? E aí, colhendo o feedback dessas pessoas, nós montamos aqui um escopo, né, desses webinars para que a gente possa discorrer um pouco sobre esse contexto, tá bom? Então, hoje nós vamos falar inicialmente sobre empresas do Simples Nacional, especificamente serviço. Qual foi o objetivo da reforma, certo? Novos tributos, quais são os novos tributos que virão em decorrência da reforma? Como será essa transição dos tributos atuais para os novos tributos? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece esse contexto, né? Mas por que não nós é, fazer com que todos, inclusive aqueles que ainda não tiveram tempo, né, devido ao redemoinho do dia a dia, também possam se familiarizar com esses novos termos, né? Simples Nacional hoje, né? Quem não conhece a forma de cálculo, tributação, pagamento, exemplo de algumas empresas que estão enquadradas, características principais, opção de regime, aumento em potencial da carga tributária para alguns tipos de empresas, limitação de crédito, principais preocupações, planejamento societário. Eu lembro que na nossa live lá atrás nós falamos um pouco a respeito disso, né, Madruga? E revisão de contratos, outro item importantíssimo, gestão financeira e alguns exemplos na prática, ok? Então eu vou dar uma contextualizada rápida aqui, pessoal, sobre o que nós vamos falar aqui nesse webinar, e em seguida o Madruga vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, dando alguns insights para nós aqui de como nós podemos nos preparar para essa obrigação.
Então, inicialmente, Madruga, a reforma nós sabemos que ela veio com o objetivo de simplificar, né? É, é, fazendo com que houvesse uma redução, e aí eles usam muito o termo litígios fiscais, né? O que que nós poderíamos entender com relação a esse termo, quando a reforma ali na emenda ele fala, ó, eu quero buscar uma maior neutralidade, uma redução significativa nos litígios fiscais das organizações. O que que isso quer dizer para o empresário ali, o contador, entender melhor a respeito desse tema? A gente precisa contextualizar a realidade atual, né, Pedro? Acho que acima de tudo. Nós temos assim, e é um número até que, vamos dizer, conforme a versão ele muda. Teoricamente, hoje você trabalharia nos tributos atuais, nos impostos, né, falando de uma linguagem mais empresarial e Imposto. menos técnica, a despeito do erro para os estudiosos. Gente, dê desconto, aqui a gente vai trabalhar muito no conceito didático. Perfeito. Ah, você teria 8 milhões de regras tributárias hoje para definir grande parte das operações. E fora certas dubiedades legislativas. Eu tenho a felicidade de ser professor já há alguns anos e tenho a oportunidade de inclusive, né, lecionar para auditores fiscais. E às vezes eu faço questionamentos da norma e é interessante que entre eles mesmos, às vezes, há uma dúvida de como interpretar a norma. E aí você já, se os próprios, vamos dizer, responsáveis pela interpretação às vezes têm dúvida, você está falando de uma dubiedade que pode trazer uma insegurança jurídica e, consequentemente, uma possibilidade de litígio. Bom, existe, Perfeito. obviamente, técnicas para que você faça a minimização disso. Por exemplo, você pode fazer uma instrução normativa que diz qual é o entendimento do Estado, né? E não ficar na. Eu vou usar uma palavra perigosa, mas eu vou fazer isso didaticamente. Não ficar na subjetividade de uma interpretação de um auditor, e sim de um posicionamento. Isso já aconteceu, eu tive uma carreira, né, grande como auditor, eu me falo que hoje eu tenho muito paixão de falar que eu sou professor, mas eu tenho, né, uma formulação de carreira de auditor e eu posso lhe afirmar que muitas vezes, como auditor, eu segui procedimentos que eu discordo enquanto professor. E não tem nada de errado nisso, Perfeito. tá? Então, a reforma, ela, e eu preciso colocar uma ressalva, que eu estou aqui como um professor, né, como um estudioso, então eu estou dando meu posicionamento, então esse meu posicionamento é sempre muito otimista. Eu sou um otimista por excelência na vida. Não estou falando que a gente não tenha dias de chuva. Eu Uhum. estou dizendo que eu entendo que acima das nuvens de chuva, de um dia nublado, o sol está brilhando do mesmo jeito num dia de sol. A diferença é que nós criamos um intermediário para criar confusão naquele dia, né? Que é aquelas nuvenzinhas. Nada como um voo de avião para nos mostrar exatamente esse sentimento que eu viajo, né? E sinto. O que Perfeito. que ocorre, Pedro? Diminuirá brutalmente a quantidade de regras tributárias. Que bacana. Talvez eu não diria tão otimista como alguns posicionamentos do governo, como o Bernard Pi já colocou em alguns posicionamentos, seja palestras, entrevistas que ele deu. Eu talvez não seja tão otimista em dizer que são pouquíssimas regras, mas que caia para 500 mil regras. Pô, eu estou saindo de 8 milhões para 500 mil. É um exemplo objetivo disso. Hoje você tem N alíquotas, né, para produtos. A alíquota será única por estado. Pô, o governador não poderá definir que a alíquota do arroz seja diferente da alíquota. Arroz eu fui um pouco de que tem cesta básica, vai. O exemplo foi péssimo, tá? Perdoe. Tranquilo, Mas a tranquilo. alíquota de um celular não pode ser diferente da alíquota de um carro. Né? Então, é o exemplo Entendi. mais. Uhum. Então, só isso você já consegue um nível de padronização. A própria diminuição das exceções ou a forma das exceções que são benefícios fiscais, num primeiro momento, ela também diminui brutalmente. Ao diminuir esta complexidade, a arrecadação ela se torna mais previsível. E se ela é mais previsível, ela se torna menos litigiosa. Somado a um outro componente. O governo se propõe, e a gente já tratou, né, como você falou no outro, da apuração assistida. Exatamente. Existia, eu estudo isso, Pedro, e eu tenho a felicidade de ter escrito, então por isso que eu posso tomar ousadia, né? Não entendo como arrogância. Mas em 2017 eu escrevi um livro na qual, e não fui o criador disso, eu preciso ser muito sincero, eu fui influenciado por ideias e absorvi isso como algo que eu gostava. Chamava-se que o caminho natural dos tributos era chamada pré-apuração ou apuração assistida. O nome que prevaleceu foi apuração assistida. No passado existia uma dúvida se seria pré-apuração ou apuração assistida. Aquela
por exemplo, aquele imposto de renda da pessoa física, que já vem praticamente preenchido, é um pré-preenchido. Então, Exato. tá bom, não é pré-preenchido, o nome é apuração assistida. É um detalhe, mas ela vem mais ou menos montada. Quer dizer, ela vem Perfeito. mais ou menos calculada. Eu falo isso de imposto de renda quando você baixa hoje no ECAC. Assalariado, sem grande variação patrimonial, praticamente ela está acertando acima de 95% o valor do cálculo. Perfeito. Isso já é assim, já, inclusive não é o primeiro ano, né, que ocorre isso. Uhum. Dentro de uma dimensão, imagine os demais tributos mais complexos caminhando dentro da mesma lógica. Ao governo propor uma arrecadação, ou propor uma tributação, ou propor um cálculo, e se você acata isso é importante também frisar, porque é opcional, né, esse acatamento, você concorda que está diminuindo os litígios? Com certeza. E, por tabela, uma maior segurança jurídica. Mas eu tenho que falar como um bom brasileiro, Pedro, e uma última ressalva, que aqui até a coisa julgada dá dor de barriga, né? Então, eu estou falando em tese, aí sim, Sim, a resposta, e me perdoe a prolixidade da demora, porque ela é uma tranquilo. pergunta simples, mas ao mesmo tempo eu tenho que navegar por Importante. toda essa dimensão. Eu acredito, sim, que diminuirá os litígios por alguns argumentos que eu trouxe aqui e talvez não tão importantes para quem esteja nos assistindo nesse momento, né? Dá um bom livro, algumas boas horas, mas a gente tinha que pegar um café coado, né? Quem sabe um cigarrinho de paia como o bom goiano, né? Para continuar proseando sobre isso. Até porque teria algumas opiniões, não necessariamente verdades, né, absolutas. Verdade. Não, bacana, Madruga. Inclusive, é justamente sobre esse contexto, né, dessa quantidade de regras tributárias, né, então essa redução significativa que é o próximo texto, o próximo conteúdo. Com a reforma, nós sabemos agora que nós sempre, aqui no Brasil, nós vivenciamos aí com relação aos nossos tributos uma sopa de letrinha. É um caminhão de tributo, certo? Com a chegada da reforma, há uma simplificação nesse contexto dos tributos. E aí, pessoal, o nosso objetivo também é que você já comece a se familiarizar com essas novas sopras de letrinha, que é o CBS e IBS. Então, nós sabemos que o CBS é bens e serviços, substitui os impostos federais, é lógico, de forma progressiva. E o IBS, né, que é o imposto, o CBS é a contribuição, o IBS é o imposto, no contexto aí estadual e municipal. Com relação às empresas do Simples Nacional, nós sabemos que hoje nós temos algumas empresas, clínicas, escritório de advocacia, as empresas de TI, né, que hoje são empresas que beneficiam desse regime atual do Simples Nacional, certo? E as características dele é unificação, quando chegou eu mesmo, como desenvolvedor de software, gostei muito da questão quando o Simples chegou, né? Facilitou muito a forma com que nós calculávamos os tributos, gerava isso para o cliente, né? Só que existem algumas limitações, principalmente com relação ao crédito. O que você falaria sobre esse contexto aí? Ah, beleza, a chegada dos novos tributos, levando em consideração os tributos atuais do regime atual do Simples Nacional. Vamos. De novo, você está me fazendo perguntas que eu sou obrigado a respondê-las de uma forma não sim ou não tão rápido, Pedro. Tranquilo, esse é o objetivo, Madruga. Eu Esse é o peço objetivo. desculpas, mas é que ela Tranquilo. envolve uma explicação, não tem como. Tá bom, tranquilo. Os tributos atuais, vamos pegar do Simples Nacional. Tem lá, nós temos uma tabela em que, vamos pegar um pequeno, pague 6%. Né? Eu estou falando, né, de um com faturamento pequeno. Eu lembro que tem uma escalabilidade que aumenta esse percentual, né, conforme o faturamento cresce. Né, Beleza, de acordo com o faturamento. Bom, vamos pegar 6% só como uma referência lá, em cima do faturamento lá, que nós temos uma empresa do Simples. Primeira coisa, ela não toma crédito. Uhum, Empresa do Simples não toma crédito. perfeito. Então ela só vai pagar esses valores e ali já está embutido tributos federais, a parte trabalhista, previdenciária, né? Complica essa. E também os tributos indiretos. Hoje, ICMS, se for o caso de ISSQN, IPI, se for uma indústria permitida, está tudo ali dentro do cálculo do Simples Nacional de uma forma unificada e que você só tem que fazer a segregação dessa receita, né, para você incluir nas tabelas devidas para que você não faça bitributação. Inclusive, é um dos maiores erros, né? Quando a gente não cuida dos cadastros e por isso você pagando imposto maior porque você não está segregando as receitas corretamente. Esse problema, inclusive, permanece na nova realidade. Sim. Com a lei complementar que foi publicada, que é hoje o nosso instrumento maior, já tem as tabelas, inclusive, nos seus anexos, lá no final, já dizendo
quais são as tabelas do Simples Nacional. E se você fizer um estudo comparado entre o que é hoje e o que vem, você vai ver que não há aumento da carga tributária em primeiro plano. Uhum. Por quê? Se você pagava 6 antes, você vai pagar 6 agora para a mesma faixa. Por favor, gente, dá um descontinho isso aqui, porque tem umas tabelas novas, enfim. Não, Mas eu lógico. estou falando de forma genérica e Uhum. simplista. Você vai pagar a mesma carga tributária e aí troca dos tributos atuais. Aí você está pagando ICMS, você vai pagar a IBS. Então troca somente os recolhimentos. Bom, então teoricamente uma empresa do Simples não deveria aumentar, olha bem, teoricamente, sua carga tributária em primeiro plano. Certo. Especialmente se você prestar serviços ao consumidor final. Uhum. É algo que deve permanecer e eu continuo, e se falou-se muita celeuma disso, se pejorativou, o Simples Nacional não vai acabar. É um dos melhores planejamentos tributários, corretos, né, inclusive, né, Sim. que permanece, eu não tenho nenhuma Sim. dúvida. Perfeito. Ponto. Só que temos que ponderar, é para todos, ou o que houve de modificação, né? Então, esse é o ponto que eu falei, ó, a pergunta não tem jeito, Pedro, eu sou obrigado a Não, ter tranquilo. feito essa contextualização, Sim. primeiro fazer essas afirmações, para começar a falar de aonde está o problema de ser simples. Você, hoje, já é assim. O ICMS, você transfere o crédito do ICMS conforme você paga. Então, uma empresa com 6% deve estar pagando 1 a 1,25. Se, por favor, eu não quero puxar da memória exata, mas algo em torno de 1,25, né, de ICMS. Então, ele vai gerar de crédito esse 1. Já é assim no ICMS. Perfeito. No IBS, continua a mesma regra. Não Vamos muda. dizer, não muda. Aonde mudou? No PIS e COFINS para o CBS. Federal. Então, nós estamos falando de outro babado. O que é? O PIS e COFINS, por favor, agora está me faltando a memória, esses brancos é ao vivo e eu não vou, e é bobagem isso. Vai no Tranquilo. Google aí e resolve. Não se preocupe. Não, vamos de Google, gente, isso é Se fácil. preocupa Porque é só não. uma alíquota boba, né? Não tem nada de estratégico. Entender a lógica é mais importante do que eu te dar o número. Mas vamos dizer que o PIS e COFINS seja 2% do Simples Nacional, daqueles 6 lá. Por isso que eu só não quero confiar na memória. Eu pagava 2 relativo a PIS e COFINS, né, dentro do exemplo que eu estou dando, mas quem comprava, seja um serviço, né, ou uma mercadoria sujeita a PIS e COFINS, tomava o crédito cheio, porque independia do tipo do fornecedor, se era ela simples ou regime normal. Consequentemente, se era lucro real, lucro presumido, era indiferente. Não importava o que o seu fornecedor pagasse, você tomava crédito cheio, conforme, no caso, para tomar crédito você tem que estar no lucro real, obviamente. Lógico. Pois é, Por exemplo, se for exatamente. presumido, também não fazia diferença. Entendi. Ó, para você ver. Bom, isso mudou. Aí, de novo, Pedro, você vai me criar um monstro que eu tenho que falar que o crédito é financeiro que eu efetivamente pago. Mas a lógica que eu falei do ICMS agora vale para o substituto do PIS e COFINS, que é o CBS. CBS. Se eu pagar 2% de CBS, que a tabela está lá, estou pegando o mesmo exemplo, não é isso? Perfeito. Quanto eu vou gerar de crédito? 2%. Isso vai dar um incremento de carga tributária, pensando em 9,25, você podia tomar de crédito, lucro real, né, 8 tararazinho lá. Você está falando de um incremento na ordem de 7% de aumento de carga De tributária carga tributária. com essa mudança. Bom, isso viabiliza ou inviabiliza o negócio? É uma pergunta mais complexa. Você acha que a gente aqui, numa live, no webinar, a gente Não vai... consegue. Pela história que o Pedro tem, nós nos conhecemos há uns pouquinhos de anos, né? Pedro não tinha essa barbicha com cabelos brancos aqui, né? E meus cabelos eram também bem mais moreninhos, né? É verdade, Rodrigo. Então só tem uns aninhos, né, Pedro, que a gente se Bastante, conhece. Vai botar bastante. 20 anos, gente, de história juntos, viu? Por aí. Convivendo aqui dentro desse universo. Por aí. Então, Pedro, a gente já viu isso acontecer. Eu não estou discutindo a questão de competitividade ou de fazer empreendedorismo de live ou empreendedorismo de palco. Você tem que pegar a empresa e estudar se isso Estudar. vai. O que eu posso lhe afirmar é, se você vende a consumidor final, o consumidor final não está preocupado com crédito, tá? A empresa do Simples que compra não toma crédito. Faz alguma diferença? Não, Nada mudou. nada mudou. Vai aumentar controle, caixa. Aí tem outro, por favor, não é o assunto da pergunta que você me fez agora. Exatamente. Okay? A gente pode nós discorrer teremos depois em outra aham, pergunta. teremos. Mas, aonde está o babado?
né, como a confusão, é se você vende para outra empresa. Porque a outra empresa, dentro da realidade, tem que tomar crédito. E ela vai tomar E crédito ela do que vai for exigir isso. É óbvio. lógico que ela vai E exigir. alguém é criança de não querer crédito para diminuir o Aham, imposto que você paga? é lógico. Aí é inocência, né, gente? Perfeito. E aí vem, eu hoje vou tomar crédito do que o meu fornecedor pagar. Se ela é do Simples, não paga menos impostos, eu vou tomar menos crédito. Se ela é do regime normal, eu tomo mais, ele paga mais impostos. Uhum. Eu gero mais crédito. Mais crédito. Então, uma empresa do Simples, inclusive existe essa opção do sistema híbrido, fazer essa Exato. apuração por fora, na Uhum. complexidade, para poder gerar créditos cheios. Já ocorre isso, só lembrar, porque é engraçado, a gente é bom ter memória. Quando acontece que a empresa fatura acima de 3 milhões e 600, ela já é obrigada no ICMS a apurar por fora. Então é basicamente, até para um profissional contábil, não estou falando para um empresário nesse ponto, é uma coisa que já está internalizada enquanto rotina, obviamente de um novo tributo, uma forma diferente, mas já é internalizado. Quando a empresa fatura acima de 3 milhões e 600, do Simples, ela já faz a apuração do ICMS, hoje, por fora, exatamente de débito e crédito. É a mesma lógica. Você tem, agora só que aqui, ela é opcional, inclusive essa opção é 2 vezes por ano. Tá? Você pode fazer por dentro, gerando menos crédito, ou fazer por fora e gerando os créditos como se fosse uma empresa de regime normal. Bom, se vai pagar mais tributo ou menos tributo é outra discussão, concorda, Pedro? De novo, né? Sim. A gente, serviço, enfim, já é outra conversa. Uhum. Eu não quero pegar de novo minha preocupação das planilhas de Excel e empreendedorismos de live. É verdade. Mas em cima desta lógica, isso precisa ser estudado e ponderado se esse seu cliente ou se você vende para outras empresas que não são do Simples. Porque se for do Simples, vamos tomar crédito também, como um consumidor também tem. Normal. E aí você vai ter duas opções: fazer essa apuração por fora ou, numa hipótese muito tranquila, ajustar no preço. Ué, se eu gero menos crédito, eu tenho que vender mais barato do que uma empresa de regime normal. Por quê? Porque ela gera mais crédito. É uma questão de matemática. Vamos fazer um exemplozinho besta. Mercadoria custa R$ 100 e eu tenho 2%. Então eu gero R$ 2 de crédito. Então, uma empresa do Simples. Então, quanto é o custo para quem compra? 98, porque ele vai aproveitar os dois. Aí você tem uma outra com os mesmos R$ 100, mas ela é de regime normal. Vamos pegar o ICMS só hoje, 18%, só, gente, para simplificar. Ela gera 18 de crédito. Como eu vou tomar os 18 de crédito, ela está me custando de verdade R$ 82. Você vai comprar de um cara que o meu custo real é 98 quando eu aproveito os impostos ou de uma de 82? Ah, gente, para de inocência. É isso que vai se refletir, que Entendi. precisa ser trabalhado e devidamente estudado. Este, literalmente, é o impacto. Tem planejamento tributário, tem alternativas, tem inteligência, tem oportunidade de nós, profissionais, especialmente do universo tributário, de prestarmos um serviço consultivo muito bom para essa atividade, viu? Madruga, que top, Madruga. E você respondeu justamente Perdoe, tudo. Pedro, eu tive que Não, ser muito não, mas ficou prolixo. bem contextualizado, sabe por quê? Em cima do escopo que eu defini aqui, que eram as principais dúvidas dos nossos clientes, é justamente isso. Você contextualizou sobre a opção do regime. Cara, eu vou optar pelo regime puro, recomendo parcial via CBS e BS. Aumento potencial, você deixou claro, cara. Dependendo da sistemática, eu poderei sim, ter um aumento com relação ao IBS. E a questão da limitação de crédito, né? Nós Sim, sabemos que para algumas empresas isso pode gerar desvantagem competitiva, sim, de, dependendo de para quem eu vendo o meu serviço, exatamente. E aí as né? pessoas hoje, né, que eu falo que as lendas urbanas, o que isso me assusta, Pedro? É a pessoa chegar e dizer, o simples é ruim, o simples... Pera, irmão. Vamos entender o que ficou ruim, o que é bom, o que não muda? Como haverá provavelmente um aumento de carga tributária para as empresas que estejam fora do Simples, eu falo em teoria, né? Não vamos Uhum. alongar isso Teoria, aqui de novo, perfeito. Aham. e o Simples permanece aquele que vende a consumidor final ou para uma empresa para empresas do Simples, né? Que é um grande universo de empresas. Uhum. Nós estamos falando até de um aumento de oportunidade para a empresa do Simples em relação à carga tributária. Sim. E a gente ignora um pouco isso. Então é um pouco de entender o nosso cliente, o perfil do nosso cliente, ou do próprio empresário, né, que pode ter muitos Lógico, empresários nos assistindo aqui. lógico. E isso eu tive a oportunidade, até aproveitando, Pedro, eu vou fazer só um complemento, um pouco, um over-delivery da sua Tranquilo. pergunta.
Eu tive a oportunidade de, recentemente, estar falando para empresários, seja pelas Bacana. federações das indústrias, associações comerciais. E eu, no contato com eles, eu vejo empresários extremamente conscientes, já da reforma, ao mesmo tempo muito carente de uma assessoria. Eu ouvi um relato de um, e eu vou preservar aqui, contar o milagre do seu nome, em que profissionais disseram assim, não, ainda não aconteceu a reforma, lá na frente vai definir, você pode ficar tranquilo. Rapaz, eu tenho ouvido esse relato também. Aí eu paro, Acomodação. respiro e falo, o povo é doido. Um exemplo, Pedro, sobre isso. Eu cito algo assim. Primeiro, acabou a obrigação acessória. Inclusive, teve a, né? Não, a rainha da obrigação acessória é a nota. Se eu emito uma nota errada, Acabou. como é que eu corrijo? Porque a gente mete lá no SPED, dá um jeito de cá, pula de lá. Você vai ter que fazer ações corretivas. E dependendo da operação, você vai já ter pago o imposto errado. Para Exatamente. depois buscar de volta. Isso bate no caixa Recuperar para isso. trabalhar certo. Para eu fazer o cálculo correto, lembra que a apuração é assistida. Exatamente. Os meus cadastros têm que estarem corretos. Um exemplo que entrou em vigor 1º de outubro, mas a obrigatoriedade de fato e significativa é a partir de 5 de janeiro, né, Janeiro. de Aham. 2026, Uhum. é a obrigatoriedade do GTIM, ou no mais popular, do Código de Código de Barras. barra dos produtos. Obrigatório para todas as operações de IBS e CBS que tenham algum tipo de exceção ou benefício fiscal. Então, por exemplo, se aquele produto tem uma redução de 60%, tem que botar. Se aquele produto é alíquota zero, se ele é isento, eu tenho que identificar corretamente o código de barra. Faz um teste aqui, deixa eu, vem cá, Pedro, vamos nós dois olhar aqui para as câmeras e deixa o povo lá Ah, se virar ali para fazer o tilt lá. aham. Testa para ver se vai dar certo. Testa. Cuidado, nós não temos uma boa experiência com essa base muitas vezes. Então, essa revisão de base para que você emita um documento correto, né, Pedro? Perfeito. Isso é É hoje. essencial. E é um serviço fundamental. Dito este ponto, aí vocês falam, não, a reforma não aconteceu. Você emite uma nota errada, você está fazendo seu cliente ou você, empresário, pagar imposto errado. E muito provavelmente a mais. Porque a condicionante é para usar benefício. Então, se você está usando correto, o governo não vai considerar o benefício de pagar menos impostos. Olha, estou fazendo uma provocação de um raciocínio lógico. E justo. Some-se uma ignorância dos novos fatos geradores. O que é fato gerador, professor Edgar Madruga? O que tem que pagar imposto? Por exemplo, você emite o boletão lá do seu serviço hoje. Uhum. Até o escritório de contabilidade passa boletão, né, para os seus clientes. Normal. E se ele não paga em dia, o que ocorre, O Pedro? honorário lá tem multa e juros. Ixi! A Tron faz isso também? Meu Deus. Cobra multa e juros? E a BSSP também? A minha também cobra, viu? Vixe, estamos tudo ferrado. Adivinha por quê? Multa e juros é fato gerador de IBS e CBS. Exatamente. E eu tenho que emitir uma nova nota, já está regulamentado, que chama nota de débito, vinculada à nota originária, para recolher o tributo sobre multa e juros. Vamos ter uma conversa mais ampla aqui? Vamos falar da sistematização na prática disso? Como é que é hoje? Não vou nem lhe falar. O financeiro totalmente dissociado. Isso entra como uma receita mensal acumulada na conta da contabilidade. Totalmente dissociado do fiscal. Totalmente. Totalmente. Pedro. Perfeito. Nós estamos falando. Se vacilar, não é nem um muro, né? É uma. É quase Sim. que 2 planetas, né? Quase, né? Bom, eu agora. Isso é obrigatório. Eu vou ter que ter um sistema, vamos chamar assim, tá? Por favor. Não, lógico. Que vá lá no banco e o banco e mostre quando o boleto foi pago com juros e multa. Porque senão, onde é que você vai ter essa informação? É lá na conciliação bancária. E o banco fica emitindo ele tem hoje, né, um layoutzinho em que ele fala, ó, esse boleto está pago com juros e multa. Então, porque antes você não vai saber. Porque você vai emitir um boleto acreditando que o cara vai pagar atrasado? Não, isso não existe. Vai pagar em dia. Então, você não tem como prever. Então, você vai ter que ir lá no banco para descobrir se ele pagou
fora do prazo com juros e multa. E qual foi o juros e a multa, que é a base de cálculo do treco novo? Bom, feito isso, você tem a base de cálculo, porque é o valor dos juros da multa. Você tem a alíquota está definida, é 1%, né? A partir de janeiro. E depois tem a progressividade. Aí não vamos entrar muito nessa... Né? Já sobe para 8,35 o CBS a partir de janeiro de 2027, permanece, enfim, não vamos folgar, vamos focar. Bom, de novo, você vai ter que ler o banco, ver quanto foi os juros, emitir uma nota fiscal deste valor tributando com alíquota. É silêncio de propósito. Não, mas a reforma, vá tentar botar isso para funcionar hoje. Vai tentar botar isso para funcionar hoje. O layout da nota de débito já existe, a nota técnica número 2 está lá, tudo bonitinho, tá? Perfeito. E o pior, que ainda você tem que achar a nota originária, porque você vai vincular a nota de débito à nota originária. Nela? Claro! Eita, a nota não é solta. As preocupações aumentam. Tá lá no layout, viu? Não tô, Madruguinha não está inventando. Eu estou dando aonde está a fonte. Está faltando o comitê gestor, que ainda vai publicar lá uma resoluçãozinha, tá, mas já está tudo na nota técnica. E tem prazo. E que impede deles publicarem isso faltando 5 dias para, vamos dizer, dia 30 de dezembro? Não tem noventena, não tem nada, não precisa de nada disso. É uma forma de... Porque já está publicado isso. O fato gerador já foi publicado, o tributo já foi publicado. Não precisa de anualidade, vai virar o ano. Já está tudo previsto essa parte. Novos fatos geradores com momento de ocorrência de fatos geradores distintos das operações atuais de ICMS e ISS, que ainda vamos nos atar judicialmente com eles. E nós estamos ignorando isso. A reforma... Gente, eu peguei um exemplo. E eu sei, viu, pelo que a gente, quando eu toco nesse assunto de pagar, a gente aqui não está tendo esse feedback, é uma gravação. Normal. Mas eu sei que vai ter um horror do outro lado lá. Aí procura aqui a Tron na rede social, aí, velho, pega lá o Madruga lá e fala assim, ó, não me xinga, tá? Não foi eu que inventei esse treco, não. Fique claro, hein? Nem eu, nem o Pedro, hein? Não criamos esse treco, nós estamos interpretando. Pedro, me perdoe a extrema prolixidade, mas eu trouxe uma exemplificação do que as pessoas hoje estão ignorando, vou usar essa palavra, da maior oportunidade da década de a gente prestar serviços consultivos, de valor, de qualidade. Tem coisas que vão acabar. Entregar aquela... Eu chamo do boleto, né? Mas eu sei que não é a guia, eu não importa o nome. Vai vir preenchida pelo governo. Acabou. Então isso não vai gerar um valor absoluto de sensação, né, de valor pelos nossos clientes. Nem o empresário vai sentir isso. Mas como ele não vai valorizar, você está olhando para que ele não pague impostos indevidos, você está olhando... Poxa, nós estamos vivendo a oportunidade da década. E as pessoas ainda acham, e a pergunta clássica, outra, né? Vai adiar? Será? Será? Madruga, que bacana. E olha só, eu tinha até preparado... Eu baguncei tudo, né, Pedro? Não bagunçou, não. Você atendeu justamente o contexto. Eu tinha colocado aqui algumas preocupações que os contadores e empresários do Simples Nacional de Serviços eles teriam que ter. Né? Primeiro, a preocupação com relação ao possível aumento da carga tributária. Você deixou isso claro. Possível, entendeu, pessoal? Então, para que eu tenha certeza, o que eu tenho que fazer, que é o que o Madruga recomendou. Planejamento. Não tem como você ser bidu e falar, cara, vai aumentar, não vai se você não planejar e entender o serviço que você está prestando. A questão da restrição do aproveitamento dos créditos tributários. E aí tem um ponto aqui que foi muito legal. Empresas do Simples Nacional Serviço, prestem atenção, porque com essa nova realidade vai aumentar sim a concorrência com relação às empresas do lucro presumido e real. Isso é verdade? É o que eu estou falando. Eu continuo achando, dependendo do perfil do seu cliente, uma generosa competitividade diferenciada para as empresas do Simples Nacional. Entendi. Legal. Elas se arriscam em perda de competitividade quando ele está lidando muito no termo do inglesão, aí vai no B2B, né? Vendendo para empresas. Aí há-se uma discussão de uma perda de competitividade que precisa ser estudada.
Legal. Você fala de aumento de carga tributária, Pedro, e de serviço, né? Nos atendo muito a serviço. Isso. Tem um conceito que é importante a gente olhar ali para trás, que é o conceito de cadeia longa e cadeia curta. Isso é feito, inclusive, para estudos de investimento e repercussão na economia. O que é cadeia longa? Você tem muita operação entre a primeira matéria-prima e o produto final que chega a um consumidor. Então, um carro, cara, é tanta peça, é tanta coisa, é tanto serviço ali. Então, ele vai tomando muito crédito no meio do caminho e, Perfeito. lhe direi, por tendência, grande parte das indústrias diminui, inclusive, a reforma, que se fala Sim. tanto, diminui a. Por quê? Porque ela tem uma cadeia longa de possibilidades de tomada de crédito que Tomada não de tinha crédito, antes. insumos. Que agora a base de cálculo de créditos é mais ampla. Exato. Serviços, a cadeia é curta. Dependendo, você tem muito pouco crédito a tomar. Ponto. Aí vai caber uma discussão que eu estava fazendo exatamente para de serviços, né? Que eu falei de serviços educacionais e serviços de saúde. Que eu estava fazendo um evento que estava esses dois grupos, né, patronais, né? E eu os dizia, olha bem, temos que ter um pequeno cuidado. Eu pego a fotografia da minha empresa hoje, ela trabalha assim, eu tomo crédito assim, eu presto serviço assim. Você pegou a fotografia. Eu transporto ela pelo impacto, quer dizer, eu pego essa fotografia, jogo no Photoshop e Perfeito. trago para a reforma. A realidade da reforma. Ponto. Sob essa ótica absurdamente simplista, nós tendenciamos, por ser uma cadeia com pouca possibilidade de crédito, de aumento de carga tributária de serviços. Eu Ponto. até trouxe uns exemplos aqui bem legais, justamente sobre clínica médica e umas outras Clinicamente tem as atividades. complicações, por exemplo, que hoje tem aquela questão de pagamento por profissional, inclusive, né? Aqui em Goiânia, para bagunçar, né? Que ainda o impacto é muito mais brutal porque não é permissivo na nova Entendi. tributação. Temos mais complexidades. Entendi. É bem animado, viu? Aquelas atividades que você permite, né, o pagamento, né, por Legal. profissional, né? Ali é aumento de carga tributária pesado se você vacilar. Entendi. Mas, isso é como eu lhe falei, você pegou o Photoshop e jogou cá. E agora? Cabe a cada um de nós, a base do conhecimento, do estudo, da inteligência, encontrar uma nova forma, quer dizer, dar um jeito de ter uma outra fotografia em que eu diminua a carga tributária. E aí cabe não digo a palavra genialidade, é muito perigosa, a inventividade ou o estudo para que eu transforme esse potencial aumento de carga tributária em não aumento de carga tributária, fazendo a minha empresa, e você citou isso, Pedro, logo no início, mudando o planejamento estratégico, não do tributário, da empresa, a modo dela operar, por que não? E ao mudar meu modo de operar, que funcionava de um jeito, eu talvez até diminua a minha carga tributária. Porque agora talvez eu estou dando muito mais atenção, muito mais ênfase a esse novo modelo. No serviço em si, e eu falo, Pedro, dentro de uma tranquilidade, né, eu tenho essa oportunidade, essa feliz oportunidade, né, de lecionar a nível de quase 36 mil alunos ao longo de pós-graduação. Se você somar isso, a parte que a gente lida com eles e quantas empresas estão por trás disso, consultor, é um número assim. Então, a gente tem feito estudos, tá, dentro da negócio, a gente faz, não sou eu que faço essa parte, eu me apaixono por ser professor, mas eu tenho, obviamente, sócios, né, que trabalham, por exemplo, na parte consultiva, né, de consultoria disso. Que bacana. E tem se feito estudos, até porque balizam para a gente essa realidade enquanto professor, para a gente não ficar acreditando em fake news. Existem vários setores que vai diminuir a carga tributária, inclusive de serviço. Por outros lados, então tem muito disse-me-disse. Vai aumentar? Não necessariamente. Depende da operação, depende dessa forma de fazer. Algumas coisas eu posso afirmar diretamente, isso aumenta. Outras, eu falo, eu quero estudar. Perfeito. E é isso que nos cabe. Cuidado. Eu peço respeitosamente a todos os empresários que você consultou, Pedro. Pare de querer achar que vai apertar um botão, vai trazer. Pare de querer achar que uma planilha de Excel vai resolver. Não vai. Eu tenho uma experiência prática de planilhas. Vamos lembrar que eu falei da questão dos cadastros? Se o cadastro estiver errado, a planilha vai estar como? Errado. E aí você vai estar tomando decisões estratégicas baseadas nisso? Você tem certeza que você vai conseguir? E amanhã você está inviabilizando o negócio do seu cliente por causa de uma atitude dessa? Pedro, de novo,
para aqueles profissionais que estão estudando, para aqueles profissionais que entenderam a nova realidade, que nós e o grande dinheiro do universo contábil e tributário no mundo é o conhecimento. Com certeza. Com certeza. Ninguém tira, né, Madruga? Madruga, você falou uma coisa interessante aí, que foi justamente o próximo contexto que eu trouxe aqui. Porque eu falei o seguinte, cara, não adianta eu imaginar que amanhã eu já estou por dentro de todas as informações com relação a essa nova sistemática. E aí, eu trouxe aqui algumas sugestões de estratégia prática, que foi justamente o que você falou. Não basta chegar e falar, não, eu vou mudar, já vou entrar lá no regime, vou começar a pagar, mas eu tenho algumas possibilidades de eu ter redução usando esse novo regime. E aí, eu trouxe aqui falando, por exemplo, sobre o planejamento societário. Você tem falado muito sobre a necessidade de revisão dos contratos, principalmente aquele cara que emite nota, não emite, e tem uma gestão financeira ativa. O que você poderia falar sobre isso como insight, como sugestão, não só para o contador, que vai ser o braço ali dos empresários, porque não adianta falar, eu tenho minha empresa do Simples, eu presto serviço. Eu estudo porque eu sou obrigado, eu desenvolvo software, mas se eu fosse apenas empresário, você acha que eu ia estar preocupado com isso, Madruga? Sem chance. Eu não estaria preocupado com isso. É lógico que hoje, inclusive, eu recorro ao meu contador para muita coisa. Essa parte de tributo, por exemplo, por mais que eu desenvolva software, eu não me preocupo. Eu falo, Márcio, que é o meu contador, cara, e aí, qual a melhor estratégia para eu diminuir minha carga tributária? Eu vou lá e pergunto para ele. O que você diria sobre esse contexto? Assim, você já fez algumas introduções, mas bem Sim. direto assim, para falar, cara, eu tenho alguns insights para você, alguma sugestão. Os planejamentos societários, eles envolvem talvez uma segregação de empresas por atividades que precisem de crédito ou não, e você vai conseguir diminuir carga tributária. Mesmo do simples. Sim, você pode ter uma simples que venda Serviço. B2B, um híbrido, e outra que só venda B2C, que não precisa ser híbrida. Entendi. Por Entendi. exemplo, Aham. eu não estou falando de legalidade. Eu brinco, né? Não vamos fazer aquele condomínio de Simples Nacional com 10 um em cima do outro. Não estou falando disso. Você pode ter mais de uma empresa do Simples, Certo. desde que sejam somados as receitas. Gente, isso é legal. Aham. Eu estou falando de legalidade. Eu não estou Legalidade. falando de Perfeito. maluquice. Tá bom. Aham. Tá? Então, existem reorganizações societárias, que, né, não estou falando de mudar sócio, estou falando de reorganização da empresa, Certo. que podem ser benéficos, sim, Bacana. e diminuição de carga tributária. Isso faz parte muito ligado à estratégia de planejamento tributário. Bacana. A questão dos contratos, eu gosto muito de bater, porque, vamos lá, um contrato que você compra um negócio hoje é um contrato que ele tem início, meio e fim muito rápido. Ok, ainda vai demorar para ter algum impacto. Uhum. Mas existem modelos de contrato recorrentes, de renovações automáticas. Segurança, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Eu vou tomar usa de Atron, deve ter um contrato com seus clientes de renovação automática. Tem. É natural, não. Normal. É natural. Aham. E Aluguel serviço. é um contrato. Sim, isso é normal, na verdade, né? Entendi. Aham. Uma coisa que não é recorrente, mas que é de longuíssimo prazo. Imóvel. Você compra um imóvel hoje, por exemplo, lá na planta, no chão, quanto tempo você vai receber? Ele é um ciclo, às vezes, de 4 a 6 anos até você... Pô, ele já vai estar totalmente impactado quando você receber em cima da reforma tributária. Sim. Ele começa fora da reforma e ele vai ser impactado pela reforma num contrato de tamanho longo prazo de execução. Então, para você ver que... Não, a reforma é para depois, né? Bom, Entendi. aí eu gosto muito de um seguinte conceito. Seus contratos prevêem uma cláusula extemporânea para aumento, extemporâneo, obviamente, né? Por incremento de carga tributária? Se a gente estava aqui falando que existe a hipótese de aumentar a carga tributária, se você botar uma cláusula dessa e se aumentou muito os seus impostos, você vai chegar para o seu cliente e dizer, olha, eu tenho uma cláusula, está aqui, por favor, com demonstrativo, com inteligência, com respeito, Lógico, lógico. transparência acima de tudo. Aham. Olha, eu tenho essa cláusula, eu vou acionar essa cláusula porque eu tive um aumento, por causa dos impostos, de 12%. Agora, imagine que você estava com a lucratividade desse tamanho, você estava com um contrato lindo, viável, dando dinheiro, e cada aumento dos impostos, ele simplesmente se torna inviável. E você não tem uma cláusula para sair desse contrato? Para se garantir? Não estou dizendo que você vai usá-la, Uhum. mas como é que você não sai disso? Entendi. Então, é um exemplo de... Como é que... outra coisa, você vai continuar calculando os tributos, os impostos atualmente, não vai? Uhum. E vai começar a calcular os novos. Então, você vai ter, teoricamente, nessa fase de transição, aumento do seu trabalho. Sim. A pergunta que eu Com faço, certeza.
seus contratos delimitam os seus serviços corretamente para que você possa demonstrar um aumento da demanda de serviços e, consequentemente, pedir um reajuste extemporâneo? Por isso? Entendi. É um exemplo de cuidados em relação a contratos que devem prever. Tem coisa mais longa, né? Sobre contratos, a gente divagaria por algumas boas horas se a gente fosse alongar. Eu estou trazendo só Bacana. alguns exemplos. É insight mesmo, esse é o objetivo. Que bacana, bacana. Então, a gente realmente a ideia era essa, a gente dar algumas sugestões, né? Porque isso é um tema relevante. E aí, Madruga, eu trouxe um exemplo aqui que eu gostaria que você me ajudasse aqui. Olha só. Hoje, uma empresa do Simples Nacional Clínica Médica, certo? Simples Nacional, ele tem um faturamento anual aí de 2 milhões, uma alíquota efetiva de 11,2, tributo 224, uma margem líquida de 32%, certo? Com a reforma, com a chegada desses novos tributos, que é o CBS e IBS, ele fala o seguinte, a sua margem líquida aí vai cair para 29,7%, porque vai aumentar o valor dos seus tributos, certo? O impacto aí de 66 mil na carga anual. Neste contexto, eu pus esse exemplo, o que você falaria para essas clínicas, além daquelas estratégias que nós conversamos ali? Olha só, que loucura eu estou colocando você aqui, eu É que é trouxe aqui mais de um impactado. propósito. Essas clínicas, muitas vezes, hoje estão pagando, em Goiânia e alguns outros municípios, Aham, inclusive, né, parte sobre serviços, sobre número de profissional, não necessariamente sobre o faturamento. sou um profissional, e não, né? E aí, esse Aí contexto, complica ainda mais, porque paga tá, complica mais ainda, vai aumenta a aumentar carga ainda, tributária? exatamente, porque ela paga menos do que aquele cálculo que você tinha feito inicial, atual. Ele paga menos, então, do que 224 mil É uma ali. discussão de estar no simples ou não, que seja outra história, né? Que bacana, Nós temos essa opção. que Pedro, bacana. eu, de novo, eu defendo veementemente que o pessoal da área de saúde Uhum. pegue a empresa, estude o seu modelo para ver aonde eu posso gerar mais crédito. E eu vou lhe falar, a área médica é uma área que eu tenho estudado e eu acho que esse impacto não vai acontecer se for bem feito. Entendi. Agora, há uma porradinha lá no caixa, há uma porradinha lá nos cuidados que precisam ter. Senão você pode ser maltratado, porque imagine, você sobe um custo e o seu concorrente não está tendo esse custo. Aí eu estou falando de um incremento de custo que pode maltratar essa empresa. Mas eu gosto da área médica e eu acho que tem oportunidade grande de planejamento tributário nela. Que bacana. Eu trouxe esse contexto Como aqui. você falou, olha que é bom, excelente exemplo, Pedro. É, Você pegou uma fotografia, exatamente. photoshopou Isso. sobre essa ótica, sim, mas é que temos como trabalhar isso aqui, na minha opinião, para que isso aqui zere. Bacana. Eu tenho fatos disso. Aí você fala, não, Madruga, conta aqui. Não é, gente, não entendo, não estou escondendo nada. Tá. É porque eu vejo isso tanto em live, as pessoas querem a fórmula mágica. Não tem. Não existe. Eu tenho que entender a empresa, eu tenho que ter, mesmo a clínica, ela tem quantos ramos a medicina tem de atividade, o perfil de cliente dela, se ela tem particular, se ela trabalha por plano, tem Por glosa, não plano, tem. exato. Que tipo de plano é, inclusive, né, que ela atende, né? Que tipo, cara, tem tanto detalhe. E aí, o imóvel dela é próprio, ele tem. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de sairmos dos rótulos. Reforma tributária. Talvez lá na frente, Pedro, eu falo assim, lá na frente, com ela muito consolidada, algumas coisas vão ficar óbvias, como algumas coisas já são óbvias hoje. Uhum. Vão ficar batidas, né? Como já vai virar receita de bolo, de fato. Perfeito. Porque as empresas já vão ter se moldado. Entenda, isso vai ficar quase que internalizado. O cara, quando abrir uma empresa, ele já vai enxergar isso, ele não vai ter que revisar isso. Entendi. Então, esse senso comum tende-se a acontecer. A minha preocupação é, eu não sei, por exemplo, o nível de apetite a risco desse meu cliente. Ele gosta de tomar risco? Em que nível? Então, essa é uma pergunta subjetiva. O empresário ele vai querer pagar o menor carga tributária possível com o menos risco possível. Porque, no fundo, ele não quer o leão na cola dele. Ele quer pagar menos possível com o leão longe dele. E isso eu entendo que nessa fase inicial, porque temos fotografias Uhum. divergentes ou diferentes, ela precisa ser contextualizada. O que eu posso lhe falar, pessoalmente, viu, clínica médica, eu acho que tem um mundaréu de oportunidade.
Pessoal, olha só que bacana. Aqui foi uma fotografia, né, que eu diria assim, de uma forma bem brusca mesmo, com relação à realidade. Mas o que que o Madruga falou é o seguinte: olha só que oportunidade nós temos. Não existe bala de prata, mas existem sim oportunidades. Mas essa oportunidade você tem que conhecer. E para tanto nós temos aí auditores com conhecimento, né, estratégico em auditoria para ajudar nesse planejamento, né, Madruga? Temos N Então, profissionais para temos, fazer né? isso. Eu, Perfeito. eu acho de tomar ousadia. Aquele que já detém todo o poder da informação é o profissional contábil. Né? Então, eu acho que antes de mais nada, já me dirigindo a um empresário, procure seu contador. Perfeito. Ah, eu não estou gostando do meu contador. Não vamos entrar nessa. Aí é um fator subjetivo. Troque de contador até. Verdade. Mas cuidado para você não buscar outros profissionais que não sejam aqueles que estejam efetivamente na prática de trabalhar a tributação. Porque aí você pode estar também saindo de um caldeirão de água fervente e se jogando plenamente dentro de uma fogueira Fogueira. ardente. Perfeito. Então, esse é talvez o grande. Eu defendo, tá, para grande, eu falo para 90, sei lá, por cento, procure seu contador. Bacana. Outra atividade aqui que isso aqui foi proposital, tá? Ele falou, Claro. Pedro, leva a minha realidade lá, vamos conversar um pouco. Olha só. Hoje no Simples Nacional, escritório de contabilidade, inclusive meu contador, ele paga uma alíquota efetiva aí entre 11% e 15%, dependendo do faturamento, fator R, lógico, todo o cálculo lá, com relação. E com a reforma, poderá sim continuar no Simples, mas sem direito a créditos relevantes para os seus clientes, lembra? Né? Que não consegue aproveitar crédito sobre serviço. Se optar por recolher parte CBS ali estimada, que é parte, né, ali fazer entre o bruto e o outro, poderá elevar o custo, já que a contabilidade é serviço isento em mão de obra. Impacto, tendência de aumento na carga e risco de perda de competitividade frente às empresas lucro presumido. O que você diria aí sobre o escritório de contabilidade? Nós já acabamos, de certa forma, falando de que é um ponto aqui que foi até bem colocado, né? Aham, Pouco insumo para gerar crédito. pouco É cadeia insumo. curta. Então, esse é um ponto que tem que ser Cadeia curta, exatamente. trabalhado. Como eu aumento minha possibilidade de créditos? Cabe a nossa inventividade de encaminhar para isso. Lembrando que empresas de contabilidade têm uma redução da alíquota efetiva de 30% desde que cumpra alguns requisitos. Então, Uhum. a carga tributária é um pouco Pode menor diminuir, na menor. saída, né? Perfeito. Se ela vem uma estimativa, você botou 25, ela estima-se, né, no custo do governo que vai a 28, mas 70% disso, né? Então, ai, faz uma conta de padaria para mim aí, vai. 70% de 28% Sete vezes 14. daria 20 ponto alguma coisa, tá entendendo? E aí já seria uma carga, É mas 28 ainda pontos. assim, 20% menos os créditos. Aí vem a mágica. Como eu gero crédito para chegar talvez naqueles 15%. Pô, eu Que tô, eu tô hoje com é o regime 6%. Lembra que eu falei, olha, atual. eu chutei uma Aham. lapada lá antes, 7%. Lembra disso, não? Uhum. Tá aí, ó. No seu exemplo. Tá 6 Diferença. nessa quantia de É padaria aí. verdade, é É porque você não verdade. considerou os 25, você não considerou Sim, a redução de 30%. Ó, Pedro, nada perfeito. demais, tá? É Não é nenhuma verdade. crítica, pelo amor de Deus. Não, tranquilo, tranquilo. Aqui é só exemplo É mesmo. normal. Então, se você vê, nós estamos com um incremento de 7%. Entendi. 6. Então, esse é um número mágico que, como eu trabalho para derrubar, eu não acho que não é um número difícil em relação ao faturamento de ser conquistado, não. É verdade. Mas temos que estudar. Tem esse tá. Quer ver uma coisa que é maravilhosa? Eu vou tomar crédito sobre investimentos. Então, eu tenho o crédito de base de cálculo é ampla. Hoje, eu não tomo crédito para insumos para propaganda. E eu vou tomar. Legal, A base de cálculo de crédito é ampla, bacana. como também é de débito, É, né? de 10. Um acompanha Então, a eu, outra. eu, 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 eu vejo, eu tenho. Agora, um fator alívio, Pedro, que foi talvez tão importante quanto. Desculpa, acho que eu bati aqui, talvez tenha feito um Tranquilo. barulho para vocês. Não, tranquilo. Que é a questão do meu cliente querer o crédito. Então, aí vamos de novo. O escritório dele tem clientes Simples Nacional, ele não quer crédito, tá tudo certo. Perfeito. Mas se eu for um escritório, quero crescer, minhas empresas são de lucro presumido e real, eles querem o crédito. Aí começa a confusão. Talvez eu tenha que fazer uma discussão sobre isso. Legal.
Rapaz, as possibilidades são enormes, mas também o conhecimento por trás é maior ainda, né, Madruga? A necessidade Vá de nesse número de conhecimento. 7% mais ou menos, é um número que você tem que ponderar como, bom, gente, pelo amor de Deus, se eu errar, depois que vai vir a alíquota efetiva, não é uma briga não, hein? Se você assistir esse negócio aqui daqui a uns 5 anos, vai bater em mim, né, Pedro? Não, não, ó, É progressivo, pessoal. Calma, calma. mas é um número Vai que você mudando. pode, né, ponderar, que não é absurdo, né? Bacana. Não é absurdo. Legal, Mas é porrada, né? certeza. Tem alguns serviços que, com a reforma, ele considera o seguinte, ó, serviço de alto valor agregado. Consultoria estratégica, advocacia, desenvolvimento de software, e aí vem uma palavrinha-chave aqui, ó. Podem, né? Porque reforma tem muito isso ainda, à medida que você vai estudando, você vai identificando possibilidades ou não, ter maior facilidade para repassar esse aumento tributário ao cliente. Ou seja, então eu vou negociar com o meu cliente, igual você explicou aqui, cara, tudo é questão de Geração de negociação, valor. geração de valor. Ó, eu tive essa situação, infelizmente, ou felizmente, Ou eu vou ter geração que de valor, repassar. cara. Se os clientes estiverem satisfeitos com geração de valor, e eu tenho exemplos Exatamente, disso. satisfação com o seu trabalho. ah, eu vou dar um exemplo bem bolo. Teve empresas que vendem pós-graduação um terço, um quinto do preço. Exato. E isso não me impede de continuar vendendo do mesmo jeito. É uma questão de qual é a sensação de valor que você gera enquanto. Exata. Porque eu sou prestador de serviço, gente, então eu me sinto muito tranquilo em estar discutindo isso, Eu viu? também. Então, Nós também para mim, somos nesse contexto. o ponto é, e você usou a palavra valor agregado, é isso mesmo, é gerar valor. É, E aí, nos de baixo valor, vamos chamar, olha lá. essa é a questão. Como, a pergunta que vale 1 milhão. Como eu gero mais valor? Eu posso mudar esse contexto. Porque, por exemplo, igual ele falou, empresas padronizadas como limpeza, vigilância, manutenção, Cálculo do imposto. enfrentarão maior Cálculo pressão. do imposto, Cálculo do imposto. que vai ser praticamente todo automatizado, Automatizado. por exemplo, as contabilidades. Então é um exemplo. Não vai gerar valor, o valor vai ficar. Isso, gente, isso não é no Brasil. Temos reforma tributária, inclusive, ocorrendo, e que ocorreram recentemente em N países do mundo, né? Isso é importante. Reforma tributária não é presepada na jabuticaba brasileira, hein? É do mundo. Segundo item, nós olhando as tendências, por exemplo, das organizações contábeis do mundo. Me chamou a atenção, eu estava nos Estados Unidos, num passeio que eu fiz ainda esse ano, em maio, para ser mais exato. Me chamou a atenção duas coisas, né? A quantidade de vagas de emprego, Uhum. absurda, assim, todo lugar. Sério. Hiring é um. Que Quero, tô precisando de loucura. gente, tô precisando de gente. Cara, que loucura, De, Matheus. né, aquele pessoal mais, obviamente, salários menores, o pessoal com Aham, menos formação técnica. Um perfeito. absurdo. Então, faltando mão de obra nos Estados Unidos. Bem, isso aí é uma coisa que se resolve com tecnologia, e se a máquina fica mais barata, eles vão botar tecnologia e vai tirar, Vai né? resolver Vai o problema resolver dele. isso com Aham. tecnologia. Mas também me chamou muita atenção, por exemplo, um escritório, um anúncio de um escritório contábil, 9,90, US$ 10. É, US$ 10. Dinheiro do Brasil, R$ 60. Uhum. Aí, claro, joga no Gugão, vai lá e daí a minha curiosidade, não tem jeito, eu sou extremamente curioso. Cara, ele faz, porque o governo já vem no modelo de cálculo, ele faz aquela contabilidade extremamente básica, automatizada, como se fosse aqui no Brasil, um diário, um razão e o. Basicamente. Mas O está resto o governo atendendo e integra cobra, e tudo. cobra, e cobra US$ 10. Anúncio, tá lá naqueles outdoor, tá lá, foi onde me chamou a atenção, tá? Olha que realidade, hein, E pessoal? aí isso vai Olha caminhar só para o que Brasil. loucura. Obviamente eu não estou falando se vai Exato. ser Amanhã ou R$ 60, depois. é uma Não. arrogância que eu não quero aqui. Aham. Mas o que quer dizer? É baixíssimo o valor agregado, a sensação de valor vai ser. Então, isso não vai gerar dinheiro. E quantas outras atividades já são assim? Isso que é importante frisar. Talvez a limpeza que você citou aqui, ela Uhum. possa ter uma condicionante de escassez de mão de obra. Até para se discutir, Pois é. mas você concorda que é outro raciocínio? Aham. Então não é bem o que nós É estamos outro tratando do nosso. Exatamente. É outro Todo o assunto, contexto. nosso webinar não está baseado. Pode É. ter, consequentemente, ter outros fatores que até tornem ela, né, uma necessidade de ter geração de valor. Ok. Tributariamente falando, eu entendo que algumas atividades que podem ser replicadas por sistemas, elas tendem a ficar muito mais baratas do que são, porque aqueles. Ah, sim, eu falei que esses caras cobram US$ 10, né? Aí Uhum. eles têm mais de 100 mil clientes.
Cara, então ele ganha lá Escala. $1 por. É escala, bicho. Pedrão. É escala. É na É estratégia de escala, irmão, e ganha um horror negócio. de dinheiro. Estratégia de É negócio. outro modelo de negócio. É. É o modelo low ticket. Esse é um modelo de low ticket, é clássico. Loucura. E tá aí, não é só na área de serviço. Tem low ticket tem para tudo que é Um lado. caminhão de serviço nesse Agora, momento você tem que de gerar um volume produtos. monstruoso para que a conta feche, Exato. né? Uhum. E isso é um fator, sim, que eu acho que aí é uma questão de competitividade. Eu acho que o jogo do baixo valor agregado, ele existe, mas para mim, a minha opinião, ele é bem mais complexo e para menos amadores do que o de Alto high. valor. Porque o outro você consegue, com conhecimento, dar uma sensação mais para menos gente e mais direta de valor. Perfeito. E às vezes dar valor, Pedro, é uma coisa tão subjetiva. Demais. Da conta. O que é valor para você em relação ao seu contador? Ele te atender quando você precisa? Você, Pedro está aqui, já citou, olha, meu contador, ele vai aqui, eu não tenho tempo, ele resolve para mim, eu entrego para ele, estávamos, né, falando disso. Isso, você sente valor? É o meu caso, eu tenho um contador que, além de ser um contador, um amigo pessoal, cara, eu não estou preocupado. Eu delego a ele essa responsabilidade. E o valor dele é a minha confiança que eu tenho nele. Porque minha marca, meu nome e minha empresa está no nome Tá na mão dele. deles. Isso para mim é mais importante. Eu saber que estou sendo cuidado de forma personalística, não por uma máquina, por um robô que pode estar replicando um erro. Olha o que eu entendo como valor. E claro, dentro de uma remuneração que eu aceito pagar mais caro do que o valor de mercado por uma coisa justa. Justa. Repare. Nessa parte aqui, eu sim entendo que muitos negócios estarão inviabilizados. Muita gente, se não acordar, vai quebrar. Contador, tá ouvindo aí, contador? Ó, isso aqui foi provocativo, tá, pessoal? Porque eu falei, cara, como que o contador, representante desse empresário, desses perfis de empresas, vai poder ajudar esses empresários para que ele entenda o impacto da reforma nessa nova E eles realidade? estão precisando. Precisa. E aí, Pedindo até. tá pedindo. Você falou uma coisa que é muito interessante, que é o conceito, o contexto de valor. Eu sempre falo o seguinte, o contexto de valor é igual qualidade, né? Qualidade, para mim, é aquilo que eu imagino que qualidade é. Valor é mais ou menos esse contexto. Como que eu posso agregar valor? Cara, o que que é valor para o meu cliente, por exemplo, de limpeza e vigilância no meu contexto de contador? Como que eu poderia ajudar esse cara, levando em consideração que ele vai sofrer uma pressão enorme? Eu Você tá entrevistaria entendendo? primeiro o meu cliente. Entrevistaria. Eu chamo do Olha meu só que jeito legal, gostoso. pessoal. Eu chamaria o cara para tomar um café. Um Olho no café? olho. Cara, olha no cara. Boa, boa. Que ver dois paradigmas sobre isso. Eu tenho dois exemplos. Um mais genérico e um pessoal. Um grande amigo meu. O genérico é o seguinte: muitas vezes eu vejo um reclamar, eu sou psicólogo do meu cliente. Porque o meu cliente fica. Ok. A pergunta que Eu eu já faço. ouvi essa Essa é frase clássica, também. né? Essa é clássica. A pergunta que eu quero aqui, eu vou olhar de novo para as câmeras, ó. Tchá, tchá, Aham, igual aquele flash, né, do aham. McQueen. Ou, só faltou o carrinho, hein? Então, o que é? É um desenho animado que é muito bonitinho. É muito legal. Se você não teve filho pequeno, meu filho, e Esquece. não viveu uma infância feliz, mesmo que na minha idade, que foi depois, vá por mim. É muito bonitinho esse filme. É muito legal. Voltando, a ser psicólogo significa você estar aconselhando ele. E aí a pergunta que eu faço, não é eu estou me avorando de psicologia naquele sentido formal de um psicólogo, pelo amor de Aham, Deus. Nós estamos usando a palavra psicólogo como um simbolismo, não é isso? perfeito. Aham. Se eu receber bem por isso, que mal tem? Se o cara me pagar, ele acha valor de guardar horas para escutá-lo. Não necessariamente para resolver o problema dele. Se ele acha valor nisso, e eu recebo bem por isso, que mal tem nisso? Nenhum. Agora, quer ver um outro exemplo que eu acho interessante? Eu tenho um grande amigo que, no termo antigo, né? Porque os nomes vão mudando, ficam mais modernos, agora está tudo em inglês, né? Os nomes, né? Mas é um antigo representante comercial. Então, o cara emite 2 notas por mês, tem uma funcionária. Um negócio que hoje tem organizações contábeis que cobram R$ 300 para fazer a contabilidade dele. Meio salário mínimo é um número para uma situação dessa muito razoável hoje. Uhum. Ele paga um salário mínimo. Aí um dia eu tô com a casa dele conversando, pô, cara, ó, para o seu modelo, 2 notas por mês, uma funcionária, esse número tá um pouco fora do mercado.
Ele falou, Madruga, ela até uma contadora. Ele falou, mas a minha contadora, não é isso. Eu até sei que. Mas ela faz meu imposto de renda e não me cobra nada. Ela, quando eu tô com um problema para emitir a nota, ela emite nota para mim. Eu ligo para ela 3 horas da manhã, ele exagerou, obviamente, né? Ela me atende. Resumindo, ele sente valor na disponibilidade dela e está disposto a pagar. Uma primeira reação minha, eu ainda falei, cara, mas você pode contratar e contratar horas de consultoria, porque você deve usar isso tão pouco. Madruga, eu tô feliz com ela. Entregou o valor que ele precisava. E ele tem consciência que está pagando muito acima do mercado. É isso. O que é a questão? Ele está sentindo valor. E acabou o problema. Não para as horas certas. Vamos usar as músicas de Roberto Carlos. O amigo para as horas incertas. Olha aí, ó, puxei Roberto Carlos. Essa lembrei de minha vozinha, hein? Foi bem, foi bem. Cara, que legal, que dica bacana, viu, Madruga? Eu também tenho essa sensação com o meu contador. Né? Eu tenho com os meus. Quantas vezes eu não consegui, aqui eu tô dando não posso comprar isso não, Pedro. Daqui a pouco eles vão tudo pedir aumento. Então, vou assistir. Mas ele tem... Pedro, esqueça, paga, corta. Vocês não podem assistir essa parte, não. Não, mas ele vai agregar mais valor aí do serviço que eles fornecem para nós, você pode ter certeza. Madruga, outro tema que eu pus aqui, com provocação também, porque aqui eu tô levando em consideração, pessoal, você, contador da Tron Informática, e vários outros contadores do Brasil, que com certeza vocês estão muito preocupados com esse contexto da reforma, ok? E aí eu trouxe aqui algumas exceções e tratamento diferenciado que você, contador, que se você tiver esse perfil de empresa no seu portfólio, desde já, se você ainda não estudou a respeito, Madruga vai dar aqui alguns insights, algumas sugestões para você, contador. Ó, serviços de saúde, possível alíquota reduzido. Tá vendo que aqui tá falando possível? A lei complementar redefiniu? Madruga vai responder para nós. Serviços educacionais, tratamento diferenciado previsto. Financeiros, em discussão. Tecnologia, possíveis incentivos. Olha só o quanto de indefinições, entre aspas, que ainda tem, mas o Madruga vai dar alguns insights, algumas dicas para nós aqui. Madruga? O que você diria? Saúde e educação, 60% de redução da alíquota modal. Ponto. Está definido na lei complementar e sem discussão. Então não é mais possível. Não, é fato. Perfeito, legal, ótimo. Agora ótimo. nós temos que atender quais são as regrinhas para serviços. O que é serviço de saúde? É hospital? Será que vamos dizer assim, serviços. A gente está me faltando. Desculpa. Tranquilo. É porque eu não quero falar, eu tenho medo da internet, como é que chama? É o cara dar os cortes, né? E eu ficar falando as minhas besteiras meio popular, vai. E ser. Né? Os memes vêm pesado, né? Mas os serviços de beleza, vou usar esse termo, seriam estéticos, né? Tá me faltando a palavra mais adequada. Eles são saúde ou não? Então tem algumas nuances que devem. Hoje a gente enquadra clínica como a pessoa já tem um certo forçação de barra para o uso de alguns benefícios. Forçação de barra que eu digo, né? Uma interpretação mais extensiva da norma, não é no sentido de legalidade. Né? Existe um risco corrido, lembre-se sempre que eu já falei isso, Pedro. Então eu tenho uma discussão talvez no que é enquadramento de saúde, mas existe o conceito clássico. Né? Perfeito. Ok? Então, serviço educacional, por exemplo, uma instituição ligada que está lá de segundo grau de educação, né? Ela está ligada, ela tem uma autorização, inclusive no caso das escolas, né? Ela é ligada ao governo estadual, nós temos o órgão regulador, no caso das instituições de ensino superior, é o MEC que regula. Então, essas daí, para mim, está muito óbvio. Mas e o inglês? Pois é. Pelo se eu pegar a lógica do imposto de renda, eu não posso descontar inglês hoje, do meu IR. Então, eu vou fazer uma analogia de saúde e educação com o que a gente pode descontar ou não pode descontar do nosso imposto de renda. É o que eu inicialmente instruiria aqueles a seguir a lógica. A lógica. Perfeito. Pode haver alguma modificação. Serviço financeiro tem um regime próprio estabelecido, é um dos artigos. Certo. E isso é um mundo em si. Eu não gostaria de detalhar aqui por um motivo muito simples. Tranquilo. É porque como é um mundo em si, é como se a gente pegasse e ficasse falando só disso, Pedro. Entendi. Porque é totalmente diferente.
tributos, alíquotas, como ele é muito diferenciado, muito Tá bom. particular, a gente precisa, você entendeu? Não, aí já não é nem ser prolixo ou longo na explicação. Eu praticamente tenho que zerar o game, começar do zero e pegar a norma aqui para fazer. Fazer uma Mas imersão a respeito, porque a não tem forma como. objetiva Tá. existe um regime, como você bem colocou, Uhum. e já está lá publicado, falta Tá. talvez uma regulação ou outra, mas Tá em bom. si a Bacana. tributação está feita. Tá bom. A tecnologia está uma polêmicazinha, não tem. Inovação. Exatamente. Você já bateu não foi nem na trave, né? Você já foi de cara pro gol. Tem a questão do conceito de inovação, se não é inovação, Isso, o conceito. software de P&D. prateleira, tem uma Aham. discussõezinha sobre isso, né? Bacana. De novo, eu não me sinto até muito confortável que eu nunca peguei nenhum caso concreto, específico. Entendi. Mas nada que a gente pega a lei complementar, dá uma estudada e vê. Eu já te adianto que nós não temos os mesmos benefícios que temos hoje. Legal. Contador, mas o objetivo aqui era justamente isso. Nós sabíamos que aqui no nosso webinar nós não teríamos como responder todos esses contextos aqui, visto que é algo previsto em discussão, mas o contexto aqui é o seguinte, Eu falei, a ó. honestidade de não saber tudo, Pedro. Exatamente. Mas o contexto aqui é essas exceções e essas informações, esse conhecimento pode representar para você, contador empresário, uma vantagem competitiva significativa com relação a esse Então, novo se você trabalha, cenário. por exemplo, saúde e Olha que educação, sai fora de oportunidade. não mexer com isso. Ó, tá vendo? Olha só Sai que legal. fora. Você vai trabalhar com 60% de carga tributária. Não vai trabalhar 60% de redução de carga tributária? Bacana. Pelo amor de Deus, eu, se fosse empresário, batia você, moço. Manda. Não, e se eu não der conta, eu me jogo em cima. Boa, Jogador, boa, lutador de sumô. boa, boa. Bacana. Tá vendo, pessoal? Então, na verdade, é um desafio grande, mas é uma oportunidade enorme, muito maior. Então, o contexto aqui é prepare-se, tá? Prepare-se, porque os desafios são enormes, mas as oportunidades são muito, muito Muito maiores. doido. Concorda, Madureira? Ah, Pedro. Beleza? Nós viveremos uma década de ouro do Década de ouro. tributário. Que bacana. Ignorar é obsolência quase que garantida. Que bacana. O ponto que eu digo, aí vem, quantos estão dispostos? Né? Eu tenho um termo aqui que eu fico com vergonha, porque aqui eu estou na casa da Tron, né? Tranquilo. Mas eu vou falar assim, ó, tem dois caminhos aqui, sabe onde eu estou sentado aqui, né? Aham. Senta na cadeira e estuda, né? Mas é que tem um outro negócio que está entre a cadeira aqui, né? Estuda, irmão, Estudo. porque é o poder do conhecimento. Boa. E eu vou tomar a ousadia, Pedro, de falar de mim. Não tem uma semana em que eu não tenho me dedicado fortemente a estudar. Eu tenho uma metodologia própria, já tenho construído, obviamente, alguns métodos. Não estou falando que eu estude todos os dias, porque tem alguns dias que... Mas eu, por exemplo, durante todo o meu dia, eu faço uma seleção. Hoje a tecnologia ajuda bastante. Mas ajuda Então eu venho demais, né? selecionando conteúdos. Bacana. E eu me predisponho, ou mais do que me predispor, eu me disciplino em algum momento durante a semana, a estudar essas pré-seleções das coisas. Algumas coisas são relevantes, outras coisas são irrelevantes. Tem coisas que estão erradas, né? Mas é importante porque pode ser que o cara está tendo uma ideia diferenciada, né? Também sobre o assunto. Mas o que acontece firmemente, não tem uma semana da minha vida, quando eu estou colocando então dentro desse contexto, em que eu não estou tendo um olhar diferente sobre algo. Parabéns, É assustador como a gente revisita a mesma coisa que bacana. em cima de uma pergunta ou uma... Peraí, no meu caso assim, professor, pá. Aí você fala assim, zorra, eu não tinha pensado nisso. Isso. Ou na É extensão desse disso. jeito. Então, isto para mim, claro, eu tomo a ousadia ontem, né, quando a gente está fazendo a gravação num dia que é posterior ao dia, né, recente do Dia do Professor. E eu me honro muito, até teve um vídeo que a pessoa me mandou e eu achei de uma sensibilidade muito forte. Um professor é aquele que fica extremamente feliz com o sucesso dos outros. Dos outros. Então, essa força, Pedro, da gente poder contribuir para o empresário, gerar valor na vida do empresário, fazer ele crescer. E sim, que mal há nisso, ganhar dinheiro com isso. Lógico. Cara, Tem preço. eu brinco, né? Eu gosto de ganhar dinheiro. Eu espero que você também. Lógico. E aí eu já exagero um pouco, viu, Pedro? Porque aí tem um negócio do poder da palavra, da crença limitante, puro coaching. Eu já digo assim,
O dinheiro também me ama, tá? Eu não sei por que o dinheiro me ama, velho. E aí nós vivemos um caso de amor, irmão. Boa, boa. Valeu, Rodrigo. Pedro, nós Que estamos na show. mesa, cara. Que bacana. Temos um momento. A pergunta é: será que é para todos? Será que é para você? Será que é para sua empresa? Não sei. Mas eu sei que tanto sonhamos com uma contabilidade forte, respeitada, Demais. e eu não acho que temos uma grandiosa oportunidade de nos mostrarmos a isso. Acho que nós estamos encaminhando, né, para as palavras finais. Eu queria tomar uma ousadia só, né, de convidá-los. Eu estou ali nas redes sociais, professor Edgar Madruga, aí eu estou lá no Instagram, quem quiser me assistindo aí, me seguir, a gente vê de quando arruma uns pitacos lá, a gente arruma umas confusão, né, nessa área. Eu também estamos no LinkedIn, né? São as duas redes assim. Então no Facebook, mas o Facebook agora é só é no nível cabelo branco para baixo, igual eu, né? Assim, né? Os novinhos ignoram, né? E eu entrei no TikTok, viu, Pedro? Que Mas não bacana. tô dançando, não. Tô vendo. Sou especialista em tirar cravo com mais de 200 horas de treinamento. E como que é isso, Rodrigo? Rapaz, vai lá no Instagram, digita extração de Sério? cravo. Sério? Ah, Rapaz! não, eu tenho que ver isso aí. Eu tenho que ver. Rapaz, os caras. Rapaz, bom demais. Brincando. Eu não uso, no caso do meu TikTok, eu não faço uso ainda, pelo menos, não é uma ambição direta, Hã? profissional, é de lazer. E aí eu brinquei com Lazer. as. Porque tem pessoal que tem nojo, né? E eu já acho, por isso que eu tô provocando. Mas você vê besteira, sorri. Então, fica o convite, tá? Bacana. Né, desse carinho também, né? Eu tomo a ousadia de referendar aqui o Pedro, uma pessoa sempre muito generosa comigo, né? É um cara sempre muito do bem, de uma jornada que a gente se faz. E aí, quem quiser aí, seguir esses pitaqueiros, viu? Contador de caos, Com tomador certeza. de café e às vezes mentiroso. Mas vamos gostar assim, eles vão gostar assim de seguir esses contextos. Madruga, você falou uma coisa aí, cara, que eu gosto muito, que é a questão do conhecimento. O que eu sempre falo é o seguinte: informação é o que a gente mais tem na vida. Eu ligo a televisão, eu passei. Cara, mas eu converter essa informação em conhecimento é doído, é difícil. Mas é difícil, mas é possível. Eu tenho uma metodologia que eu uso lá, que eu aprendi com o nosso celular, que é o Gelson. Que é a metodologia do 5 mais um Conheço a maior que referência. 5. Cara, que loucura. Então, eu me esforço, cara, eu faço o possível para fazer o seguinte: eu não sei se vai ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, mas eu terei um daqueles dias que eu vou imergir em conhecimento. Ah, eu vou estudar reforma, eu vou estudar liderança, eu vou estudar metodologias ágeis, tecnologia, porque a minha realidade lá é um caminhão de necessidade de conhecimento. Como empresário, eu acabo também tendo muito esse papel. Tem essa necessidade. Deixa eu te fazer uma Então, eu provocação não sobre isso, abro Pedro. mão dessa necessidade. Eu hoje gosto muito de pensar fora da caixa. Perfeito. Vou lhe falar, claro, não como palestrante, não nos meus relacionamentos dos eventos tributários e contábeis, que estou sempre muito presente, mas eu com uma pequena, talvez menos frequência que eu gostaria, eu gosto de ir para eventos fora da minha área de conhecimento. Bacana. Porque às vezes o cara fala um negócio lá exatamente fora da sua caixa. Perfeito. Então, só fazendo essa provocação, eu vi você falar Boa. liderança, cara, métodos ágeis. É muito. Às vezes eu tenho umas coisas que surgem de algo totalmente fora do contexto. E isso, por quê? Porque às vezes não é que o mercado contábil é pior ou melhor. Lembra, eu estou dentro do mercado contábil, né? Lógico. Mercado tributário. É que às vezes a gente está muito condicionado. E vem alguém e te dá uma forma de pensar um pouco Diferente. diferente. E isso é bom demais para um curioso. Bacana. Desculpa a minha interrupção, Não, mas mas é muito quando mas você falou, né, Meto? Eu tenho um livro para negócios que eu chamo de ele é muito um influenciador na minha visão, que é Receita Previsível. Tá até fazendo uma propaganda de um livro, não ganho R$1 por isso, viu? tranquilo. Não se preocupe. Mas eu gosto do conceito, que é o quê? Como a gente gerar, olha bem, previsibilidade. E isso são técnicas que você usa. Tem métodos para que você construa isso. E, de certa forma, uma receita previsível não é você tá no conhecimento, se você vende conhecimento, está se reciclando, está estudando, está aprendendo novos caminhos? Será que se eu preciso, enquanto um líder, ter outras visões, se eu não preciso... Poxa, Certeza. parece fácil, né? Mas é Tá? fácil de explicar sim.
O difícil é talvez, né? Acordar de manhã. É. Eu cito muito isso. Nem todos os dias eu acordo feliz, não, viu, Pedro? Eu brinco, né? Que às vezes eu acordo e falo assim, né? Ai, que merda. Pra que eu marquei isso, aquela viagem? E já Ixi. aconteceu também. Aí você tá de Acontece. porre. A palavra certa é essa. Aí eu entro, normalmente eu tenho um ritualística que eu gosto muito de tomar um banho, sempre de manhã. É uma questão, uma ritualística pessoal. Dois. Aí eu tô tomando meu banho e aí eu fico lá resmungando, né? Meus miúdos, como diz lá o bom nordestino. Daqui a pouco eu mudo um mapa mental, ali mesmo do banho, sempre assim. E ele é baseado na seguinte premissa: tá bom, você já resmungou por 5 minutos, você já resolveu a vida, acabou, vamos cuidar agora da vida? Vamos para a realidade? Então todos nós temos o direito de reclamar da reforma Sim. tributária. Tá valendo aqui, ó. Compromisso, hein, Pedrão? Compromisso. 5 minutos por dia. Nos outros 23 horas e 55 minutos, vamos correr atrás do feijão, porque vendedor de picolé que fica parado, não vende picolé não, viu, Pedro? Não vai, não vai, vai ver se ele não bote o pé na areia não queime o pé, não vai sair andando não. Filho. Vendedor de picolé parado não vende picolé. E você? Tá vendendo picolé? Já tive essa experiência, Madruga. Show de bola, querido. Madruga, então essa foi a nossa primeira etapa, né? Serviço Simples Nacional. Esperamos que tenhamos ajudado vocês, mas o objetivo aqui é fora da caixa, sair da zona de conforto, meus queridos, que a reforma tributária ela não irá, ela está exigindo isso de nós profissionais. Um abraço.